Olá, amigos da TV América, sejam bem-vindos ao nosso canal e ao quadro Debatendo Joana de Ângeles, Aprofundamentos da série psicológica. O título de hoje, que trago aqui para compartilhar com vocês algumas reflexões, é A Bússola Interior, cultivar o senso de equilíbrio. E inicio lembrando que Joana de Ângeles nos traz em toda a sua obra o quanto é indispensável e urgente o despertar do espírito para sua verdadeira realidade, o quanto é urgente que saiamos da nossa consciência de sono rumo à conquista do ser integral, do homem espiritual que estamos destinados a ser. A mentora diz: o estado de sono é a paralisia da alma. E os nossos recursos, eles dormem todos no nosso mundo interno. Estão ali, adormecidos, prontos para serem acordados. Mas isto depende da nossa vontade. Assim, caminhamos na vida, por vezes cristalizados as experiências do passado mais próximo e passado remoto de outras encarnações, ficamos presos, cristalizados a essas experiências, de um lado, e de outro lado, ficamos sem saber, inseguros, se realmente temos potencial para conquistar a plenitude, conquistar todo aquele mundo interno, aquele mundo espiritual que almejamos. Nessas duas polaridades de quem eu sou, quem eu quero ser, nós precisamos lembrar que o que nós temos para atingir o nosso objetivo, o que nós temos para trabalhar é o mundo de hoje. É o dia de hoje, é o minuto, é o segundo atual. É agora, é na vida, é dando testemunho nas pequenas coisas, é com paciência, com fé e com confiança de que o momento atual é o necessário para nós irmos nos descobrindo, que nós vamos então atingindo esse senso de equilíbrio. Sobre isso, Joana de Ângeles traz a seguinte frase: o homem psicológico saudável não vive de recordações, nem se atormenta com aspirações. É neste trabalho de viver o dia de hoje com confiança, com fé, mas com firmeza, que vamos conseguindo, então, despertar desse sono, despertar essa consciência cósmica que habita em nós. E esse despertar, ele é feito de vitórias do self sob a sombra densa. Esse despertar é feito quando nós conseguimos olhar para tudo aquilo que habita nosso mundo íntimo, nosso mundo psicológico e espiritual, e a partir daí trabalhar as questões que são necessárias para o nosso desenvolvimento. Com amor, com firmeza, com a lembrança de que um eixo ego-self saudável é o objetivo. E isso se faz quando o ego entende que está a serviço de uma instância maior que é o self, que é o ser espiritual que habita em nós. Estamos aqui experienciando uma vivência terrena, estamos aqui em um corpo que nos serve para que nós possamos desenvolver justamente essas potencialidades, e é preciso, para que esse caminho interior seja equilibrado e seja benfazejo e repleto de êxitos, que se tenha esse entendimento com o coração, com a alma, não só com a razão, de que existe o espírito, de que existe o self, de que existe a centelha divina neste corpo físico que aqui se movimenta. Se não, colocamos grande valor a pequenas coisas da nossa vida terrena e assim corremos o risco de nos perder, né? De desregular essa bússola interior.
Então também Joana de Ângelis diz que ideais de enobrecimento devem se sobrepor aos interesses imediatos do ser, pois senão o ser com a vontade vinculada, vontade viciada, vincula-se e cultiva essas tendências pretéritas, alimentando essas cargas tão pesadas que impedem o despertar da consciência. Esse caminho, ele é feito com insistência e com perseveração. É preciso também que nós tenhamos a ideia muito clara de que é aos poucos que nós vamos mudando a nossa atitude de uma forma mais sólida. Então, primeiro, esses movimentos, eles vão ser muito mais vigiados e controlados por nós, para que depois se tornem hábitos. Mas a partir do momento em que se tornam hábitos, naturalmente já se tem uma nova realidade espiritual, já se passa então para outras dificuldades, mas com aquelas já ultrapassadas. É importante falar isso porque senão, a cada momento em que não conseguimos atingir o nosso objetivo, o grau de frustração é muito grande. Mas esses momentos em que os objetivos, em que os instintos atávicos, as heranças pretéritas acabam de novo falando mais forte, são momentos, como Joana nos diz, para que possamos aprender com essa situação e não momentos para que a gente acabe se frustrando, momentos para que a gente acabe achando que não tem como evoluir nesta encarnação. Então, Joana também nos diz que não se deve trabalhar nem a exaustão para esses momentos e nem nos entorpecermos em um mundo apenas de sensações. Traz de novo a mentora que o caminho do meio é o caminho que deve ser escolhido para galgar esse patamar evolutivo que nós desejamos. E aqui tem uma informação muito importante que eu gostaria de compartilhar com vocês hoje, de relembrar, que é a questão da paisagem mental. O quanto tudo isso que nós estamos falando está ligado à nossa vontade. E a partir daí que nós podemos então ir modificando os hábitos que já não nos servem, as atitudes que já não nos servem e realmente conseguir, através desse equilíbrio interior, nos conectarmos com energias benfazejas, nos transportarmos para aquele mundo que nós almejamos. Joana de Ângelis nos traz que o ser tem em torno de 50.000 pensamentos por dia. Eu quis trazer esse número matemático para que a gente consiga, aqui dentro do nosso grau de racionalidade, pensar um pouco mais sobre isso. 50.000 pensamentos diários em torno disso. Em torno de 50.000 chances de direcionar a nossa paisagem mental para algo produtivo do ponto de vista espiritual. E traz a mentora que a maioria desses pensamentos são pensamentos inadequados, são pensamentos que necessitam de uma readequação. Mas como que se faz isso? Através da nossa vontade. Uma vontade firme, uma certeza de que somos seres espirituais destinados à plenitude é o caminho para que nós possamos mudar essa realidade interna que nos habita. Disciplina mental, também Joana fala sobre isso várias vezes, é um trabalho de paciência, perseverança e também de autoconfiança. Paciência, perseverança e autoconfiança.
mas é através da disciplina mental, com paciência, perseverança e autoconfiança, que vamos conseguindo então mudar a nossa consciência, mudar a nossa realidade espiritual. E ela nos diz que mesmo que consigamos a disciplina mental, mesmo que nós consigamos nos colocar em um outro ambiente psíquico mais saudável, não quer dizer que os desafios existenciais sanem, desapareçam. O nosso mundo interno vai trabalhar diferente essas situações. Não vai mais haver aquele tormento emocional, aquela falta de confiança, aquela queda para os instintos atávicos, mas os desafios permanecem. Ela diz: os desafios existenciais prosseguem, mas não se tornam perturbadores, pois a harmonia interna se movimenta no tumulto sem sofrer transtornos. O mundo externo, ele vai continuar nos apresentando aquelas questões que nós necessitamos para seguir em frente. Entretanto, a forma como nós vamos lidar com essas questões, ela vai estar se transformando a passos lentos, porém sólidos. E o mundo interno já não mais revolto pela disciplina da vontade, pela autoconfiança em todo o potencial que nós temos, é que vai trabalhar diferente essas situações. Da mesma maneira, vai ser natural que nesse movimento de eixo ego-self exista uma harmonia muito maior e que o self realmente o self realmente consegue se manifestar e o ego entender qual é a sua posição neste movimento todo. O equilíbrio, diz Joana, resulta da identificação dos vários recursos adormecidos no inconsciente profundo, que, penetrado, abre campo para a conscientização dos deveres e responsabilidades esculpidas e, dessa forma, uma ampliação da consciência, do ser espiritual e de suas potencialidades. Existe um mundo a ser conquistado no nosso interior. Existe o mundo do qual nós já vivemos e que trazemos dentro de nós. E isso por vezes nos atrapalha quando nós pensamos que não temos como ressignificar tantas coisas que já passaram, coisas que nós mesmos sabemos, às vezes só pela intuição, quando vem de outras encarnações. Mas o amor divino, ele é único, ele é igualmente intenso em todos os patamares evolutivos. O que eu quero dizer com isso é que Deus nos ama da forma que nós somos e cabe a nós entendermos a plenitude da criação e acolhermos esse amor e a partir daí nos potencializarmos, entendermos o quanto nós somos deuses, como diz Jesus, né? E o quanto essa centelha divina que nos habita é capaz, sim, de despertar o espírito da consciência de sono. Um despertar que Joana diz que é urgente, que é inadiável. E também é a mentora que nos lembra que é preciso a disciplina da vontade, é preciso o pensamento firme, a confiança na nossa potencialidade, a fé, a firmeza espiritual e que tudo isso também passa pela ação, diz a mentora. É preciso ação, pois o conhecimento sem a experiência vivida carece de valor para significar equilíbrio, por não haver passado pelo teste demonstrativo de sua resistência. Acho importante trazer esse ponto, porque vai chegar um momento em que, nos percebendo sólidos, nos percebendo determinados, nos percebendo firmes, a vida vai nos apresentar outros desafios.
E a partir desses pequenos testemunhos, a partir da ação, a partir do evangelho vivido no dia a dia, é que nós vamos conseguir entender e conseguir viver tudo aquilo que no nosso mundo mental, que no nosso mundo psicológico a gente tem se preparado para viver. Então é um momento em que vai ser preciso ação, que vai ser preciso o teste demonstrativo da resistência do ser espiritual. Autodespertar, diz Joana, não significa viver sem qualquer aflição ou desafio, mas com consciência dos próprios limites. Isso é bem importante, porque quantas vezes nós nos perdemos na consciência dos nossos próprios limites, e isso traz grandes dificuldades. Ou a gente se acha muito menor do que é, ou muito maior do que é. E não tendo a consciência do nosso verdadeiro tamanho, nós perdemos a possibilidade de realizar grandes coisas na nossa vida. Então, repetindo a frase da mentora, autodespertar não significa viver sem qualquer aflição ou desafio, mas com consciência dos próprios limites, ampliando-os em possibilidades de realização. Bem, essa bússola interior, essa integração do eixo ego-self, ela é essa vivência do dia a dia, ela é esse testemunho do dia a dia dentro das leis do amor, da lei divina. Cultivar o senso de equilíbrio é justamente aprender a caminhar entre essas polaridades opostas que são inerentes ao ser, que fazem parte do aprendizado dentro do processo de individuação. E a partir daí, com firmeza, com serenidade, certos do potencial que nós temos, certos do amor divino e de que é no dia a dia que nós podemos vivenciar, experimentar e fazer a diferença no nosso mundo interno e no mundo como um todo, é que nós vamos então a passos lentos, porém firmes, seguindo rumo à plenitude, rumo ao encontro com a consciência cósmica. Quero finalizar as palavras de hoje trazendo para vocês, compartilhando uma frase de Joana de Ângelis que eu acho essencial nós termos na nossa mente, porque ela realmente nos fala tudo. Né? E Joana de Ângelis diz assim: a vontade disciplinada é o mais notável instrumento de trabalho para a vitória da existência física do ser pensante na Terra. Assim, finalizo aqui o encontro de hoje e com meus votos de muita paz, de muita saúde e de muito amor e firmeza espiritual no caminho de todos. Fiquem todos bem e até logo.